Lição de número. Tema da nossa lição hoje, 1, 2, 3. Características do crente verdadeiro. Características do crente verdadeiro. Vamos para a lição, vamos para a leitura. 1 de João 2, de 1 a 6. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos. 2 pontos. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Versículo-chave é justamente 1 de João 2,6, está na revista. A igreja vai ler agora o versículo-chave. 1, 2, 3. Quem diz estar permanece nele, e esse deve também andar assim como ele andou. O alvo da nossa lição, partindo de uma reflexão sobre a excelência da pessoa e obra de Cristo, levar o aluno a pensar na importância de uma vida cristã digna do Evangelho de Jesus, incluindo um exame de sua vida diária como reflexo de sua salvação. Palavra de Deus, lição abençoada, e que o Senhor seja conosco, e os que concordam com corações abertos digam amém, e tomem assento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, características do crente verdadeiro. Por que é importante isso para mim, pastor? Porque muitas vezes na nossa caminhada a gente pensa que está e não está. Uma das coisas que a Bíblia nos adverte nos últimos dias, uma das tantas, é que nos últimos dias as pessoas teriam mentes cauterizadas. Deus abençoe, irmão Zé Paulo e Kalina. Está melhor, né? Glória a Deus. Mente cauterizada é um dos males desse tempo. Insensível. Cauterizar aqui, as mulheres sabem muito bem, principalmente, o que é isso. Então, outros tantos estarão nem quente, nem frio, insensíveis, indiferentes. Esse é o tempo de muita indiferença. A gente está, mas não faz parte. Você consegue entender isso? Está na igreja, muitas vezes, eu falo em contextos gerais, eu quero mentes puras para ouvir a palavra de Deus, amém? Então, muitos estão na igreja, mas não estão nela, dentro daquela realidade do que é ser igreja. E a gente, para descobrir se estamos de um lado ou de outro, ou no meio do caminho, a gente tem que fazer perguntas e ter lucidez para analisar e nos dar as verdadeiras respostas. Uma das coisas boas para você discernir se está ou não em Cristo, é quando Deus nos converteu, o nosso sentimento, a nossa maneira de ser com Deus, com as coisas que aconteciam, porque elas acontecem sempre, e as nossas reações como eram e agora como elas são. Porque lá havia pureza. E a Bíblia diz que quem vai ver a Deus é pessoas de corações puros.
tem que ter corações puros. E aí, outras tantas perguntas durante a lição nós poderemos fazer. A abertura dessa lição, a introdução, ele fala da parábola do joio, né, que Jesus vai trazer a nós em Mateus, principalmente Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, 24 a 30, fala que o camarada plantou lá a lavoura dele, o trigo. Só que dormindo, veio o inimigo e lançou o joio no meio, à noite, e lançou o joio. Irmãos, isso aqui é um entendimento para hoje muito profundo. Porque a igreja, ela dormiu com a disciplina. Porque a igreja precisa ter disciplina. Deus nos ensina a disciplina. Ele muitas vezes nos ensina como tratar o irmão faltoso, como lidar com os irmãos que estão nesse ou naquele erro. Já dei um estudo aqui profundo sobre a igreja pura, a igreja que tem que ter disciplina. Augusto Nicodemos, ele tem um livro sobre a igreja pura que é muito especial a respeito disso. E olha que é um presbiteriano. E aí, eu digo, olha, porque a questão de disciplina parece que só tem para o lado dos pentecostais, não é isso. A disciplina é bíblica, não é? Então, quando a igreja para de disciplinar, ela dorme. Quando ela dorme, entra no meio dela o joio. Aí tem pessoas, escute bem o que eu vou dizer. Tem pessoas muito amadas e muito queridas que são joio. E o povo de hoje, ele perdeu a malícia cristã. Se eu quiser colocar um nome teológico, eu vou dizer discernimento cristão. E aí, eles olham para as pessoas, se elas forem boazinhas, recebe. Se elas tiverem um aspecto de ser pessoas um pouco más, rechaça. Estou falando espanhol já. Aí, irmãos, que tal o negócio? A gente não. Primeiro, a gente não julga pessoas, mas a gente julga atitudes. A Bíblia manda julgar atitudes para discernir com quem devo andar, sim ou não? Isso não é discriminação, isso é poupar a minha vida, porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Não é se achando melhor, é cumprindo a palavra e andando com quem se deve andar, mas amando a todos. Consegue discernir isso com coração puro? Então, como é que eu julgo as pessoas? No sentido, as atitudes das pessoas, para me saber muitas coisas que eu devo me comportar. Através do fruto. Através do que de fato a Bíblia condena ou não. E é isso que eu tenho que aprender. Ah, mas a pessoa é tão boazinha, mas ela é de Deus. Irmãos, muita gente envolvidos com coisas malignas são mais bonzinhos do que nós. Sim ou não? Só que é uma estratégia. É um domínio doutrinário deles. Porque se não fizer isso, não alcança o que eles têm para alcançar. Eu não quero entrar em detalhes, estamos transmitindo, hoje eles estão processando tudo quanto é gente. Então, queridos, é hora de olhar para a Bíblia e acordar. Só que aí a parábola diz assim, então nós vamos tirar o joio do meio do trigo? O que a parábola diz? Sim ou não? Não. Para quê? Por quê? Para que o trigo não venha junto com o joio. Claro que as duas plantas são muito parecidas e etc, etc. Não quero entrar no mérito disso. Mas vamos olhar com os olhos espirituais. Esses bonzinhos, se a gente disciplinar hoje e tratar de certa forma, muitos crentes fiéis vão junto. Como tem alguns que vão, saem, abrem outras igrejas. E o que acontece?
Outros pegam as dores e vão juntos. Outros bonzinhos saem da igreja e chamam os irmãos da igreja para sair junto. Tem que ter o quê? Preste bastante atenção em nome de Jesus. Se eu sair dessa igreja hoje, não me sigam. Você tem que andar na direção de Deus. Está entendido? O que deve dirigir os seus passos é o que você aprende da Bíblia Sagrada. Deus dirige-nos pela palavra. Então, vamos lá que eu rebelei. Eu nunca vou fazer isso pelo poder do nome e sangue de Jesus Cristo. Mas aí eu rebelei e abro uma igreja aqui na esquina. Não vá atrás, você vai atrás de rebelião. Entendeu? Agora, eu não rebeliei, me tiraram daqui, não está acontecendo nada disso, amém? Se estiver acontecendo, eu não estou sabendo, não. Então, não estou falando, inventando história, estou dando discernimento para nós. Então, eu fui mandado embora daqui. Aí eu abro uma igreja em outro lugar, aí não quer dizer que eu sou rebelde, eu fui mandado embora. E certamente teria orado para isso, porque o certo é orar. Mas se me mandar embora, meu desejo é ir para longe. Onde Deus me mandar, porque eu não gosto desses negócios de ficar brigando por causa de coisa. O que eu faço se eu abrir outra igreja lá, não sei aonde, pastor? E eu o quê? Você não tem que me seguir. Você tem um caminho para seguir. Você tem que orar a Deus para seguir o caminho que o Senhor lhe dá. Deus tem para nós direções que nos levam para os céus. Nossa direção nos tira do céu. Então, o maior cuidado que eu tenho que ter com a minha vida é de não me perder. Muita gente não me entende porque às vezes eu falo isso bravo. E é a minha característica, eu sou assim. Mas aí muita gente não respeita a forma de ser das pessoas e ficam julgando e falando muita coisa. Mas ninguém tem que seguir homem nenhum, nós temos que seguir Jesus Cristo. Nós temos que nos guardar, o Senhor nos sabe salvar. Nós não sabemos nos salvar, Ele tem o caminho, entende? Então, o que acontece? Aí o bonzinho saiu, mas o bonzinho está fora da direção e muita gente segue. Então não tem como mexer, você tem que orar para que Deus trabalhe isso na igreja. E tem gente que às vezes está aqui na quininha da bênção e precipita e vai embora. Tem gente que você começa a trabalhar com eles para formação, para serem irrepreensíveis, porque um obreiro tem que ser irrepreensível, a Bíblia já diz isso, e nós não temos como contestar o que a palavra diz. Tem que ser irrepreensível, tem que ter boa reputação, etc. O que é boa reputação dentro da igreja? O que você acha que é uma boa reputação de um obreiro e uma obreira dentro da igreja? Caráter, mais o quê? Fidelidade, humildade, compromisso. Você vai respeitar um obreiro que chega todo dia no meio do culto? A não ser que ele tenha avisado, dizendo, eu trabalho, saí do trabalho e vim. Não tem pontualidade. Vai no culto quando quer, aí vai pregar e diz que a gente tem que ser fiel. A igreja vai receber isso? Sim ou não? Então, ser irrepreensível é ser não sujeito à repreensão, a correções, né? É claro que somos seres humanos, vez ou outra vai acontecer alguma coisa, ou uma interpretação errada, mas nós estamos falando de pessoas que vivem em práticas que os outros condenam. E aí, você vai trabalhar isso com pessoas e elas não aceitam. Vai deixar de lado. Por quê? Porque se você hoje for tratar certas coisas com mais rigor, elas saem da igreja, falam mal de você, queima pessoas e ainda... Quer ser fiel até o fim? Faça o seu melhor. Às vezes o meu melhor vai na frente de você 1000 metros. O seu melhor fica lá atrás 920 metros.
mas é o seu melhor, Deus vai te abençoar. Assim como abençoa a mim, porque o meu melhor é 1000 metros. Faça o seu melhor. E deixe para Deus tomar decisões lá na frente. Ok? Então, entende essa parábola do joio e do trigo? Não tem como mexer. Tem que. Agora é só na colheita. Então, meus irmãos, dentre essas coisas, a gente para pensar sobre as características, então, do crente verdadeiro. E é interessante que para nós, igreja, as características são externas, mas para Deus as características são internas. Então tem gente bonzinha igual o Absalão, né? Vamos lá, característica externa do Absalão para o povo. O povo ia chegando e o Absalão dizia: se eu fosse rei, eu resolveria seu problema hoje. Beijava o povo, e o povo olhava: meu Deus, um rei como esse seria bom demais. O que ele estava fazendo? Agindo de má fé para roubar o trono do pai. Mas para o povo, meu Deus, que coisa boa. Mas para Deus, que falsidade, que hipocrisia. Então nós conhecemos pessoas muitas vezes pelo externo, mas é o interno que as revela. É a intenção de cada coisa que a pessoa faz. E isso a gente ouve, se tivermos discernimento, e discerne pelas próprias palavras da pessoa. Ah, se eu fosse rei. Mas tu não é, né? Não precisa ser rei para abraçar pessoas e ajudar pessoas. Precisa ter um coração disposto a isso. Não precisa ser pastor para dirigir uma igreja. Precisa orar para que Deus dirija a igreja com o pastor e todo mundo. Entende a separação? Então, meus irmãos, Deus analisa a atitude do nosso coração, da nossa mente. E por que eu vou fazer? Deus me conhece. Por isso, as palavras dele é: conheço tuas obras e sei quem você é. Então, por que eu fui pontual hoje? Porque senão o pastor chama a minha atenção. Motivação é coisa certa, motivação errada. Vou na escola bíblica hoje porque já faltei 2. Não. Você tem que vir na escola porque ama aprender. Nós temos que ter uma disposição de sentimento, de mente, de querer, de fazer lá na alma. Por isso que tem gente que é fiel o ano inteiro, mas não cresce. Entende? Diga: tem gente que é fiel o ano inteiro, mas não cresce. Tem gente que é fiel o ano inteiro, mas não cresce. Fala pensando no que você está dizendo. 1, 2, 3. Tem gente que é fiel o ano inteiro, mas não cresce. Por quê? A motivação não é porque quer crescimento. A gente conhece pessoas, irmãos, pela forma de comunicar, pela forma de agir quando é algo fora do natural. Tipo assim: olha, ô meu filho, você faltou na escola bíblica, mas eu nunca faltei uma. Tá, mas o que tem a ver isso com o que eu estou dizendo para você? Não, eu nunca faltei uma. Certo, meu filho, tá. Mas você faltou a escola. Mas eu não posso? Se ele tivesse preocupado com a reputação, com ser fiel, ele falou: ô pastor, o senhor está falando isso porque eu nunca falto. E eu faltei e não avisei, me perdoe, foi por causa disso e daquilo. Coração. Existe uma diferença de você querer cobrar sua fidelidade
com garantir que você é fiel. Há uma diferença. Falta nos cultos, por exemplo, uma coisa bem pura que para muitos não é. Para muitos não é. Alguém vai faltar o culto e avisa o pastor: ô pastor, hoje não vai dar para ir no culto, porque aconteceu um imprevisto aqui, deu problema no pneu, estava saindo e etc. Aí o outro avisa: pastor, não vou no culto hoje não, Deus o sabe. Revelou o quê? No mínimo, ignorância, arrogância. Sim ou não? Tipo assim, o senhor não precisa saber não, Deus sabe. Tá bom, mas quando eu estou, escute e preste atenção nisso. Quando eu estou querendo preservar o meu caráter, eu faço questão de mostrar que o motivo da minha ausência é justificável. Para que ninguém pense mal de mim, porque eu estou zelando pela minha reputação. Existe uma diferença dos revoltados com os que se guardam em Cristo para uma reputação que exalte o nome do seu Senhor. Vocês concordam ou acham que isso é exagero? Porque Jesus me ensinou isso, eu era novo convertido. Eu ia faltar, eu avisar meu pastor, preocupado com o que ele ia pensar quando não me visse no culto. Porque eu não queria que ele pensasse mal de mim e nem que eu estava fazendo uma obra relaxada. E eu nem obreiro era. Então eu queria, o meu propósito de ensinar isso aos irmãos é que isso fez bem para mim e me deu uma carreira de vitória. Mas tem muita gente que pensa que isso é opressão. Por isso que depende do coração do ouvinte. Muita coisa depende do coração do ouvinte. Então vamos lá. Para a nossa lição, característica do crente verdadeiro, o primeiro tópico vai dizer: os crentes sabem. Você sabe quem é Jesus? Você tem noção assim do... Se alguém me perguntar quem é Jesus para mim, como é que o Daniel e Samuel falam? Emocionado, vou dizer assim: Jesus para mim é tudo. Não estou lembrando a melodia. É simplesmente tudo. É minha árvore de descanso, berço de adulto, onde eu posso descansar. Que coisa linda, eles são poetas, né? Quem é Jesus para o crente? Jesus é tudo que eu precisava? Tudo que eu precisava achar? Jesus é a paz da minha alma, a força da minha fé, a luz do meu caminho, o que eu mais precisava para viver? Quem é Jesus? Jesus perguntou, né? E quem eu sou para vocês? Para os outros, vocês já me responderam. Para uns é Jeremias, outros é João Batista, profeta. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para alguns, eram como um dos profetas. Mas para Pedro, agora, pelo Espírito Santo, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que haveria de vir. Então, ele deve ser seguido, adorado, servido, amado. Para João aqui, ele vai revelar para os seus leitores que esse Jesus é advogado. Paracleto, ele é aquele que está conosco e ao nosso lado para nos defender. Ele diz: se vocês não devem viver uma vida de pecado, ou seja, filhinhos, não pequeis. Mas, se, uma condicional, quer dizer que não é uma atitude do crente viver em pecado. Se vocês pecarem, tem um advogado no céu, Jesus Cristo. Jesus aqui, ele tem que ir diante de nós no juízo, conosco no juízo, porque ele é a propiciação dos nossos pecados.
E a palavra propiciação tem um entendimento muito especial, embora muitos teólogos brigam por causa de propiciação e expiação. Mas propiciação, esse termo quer dizer que Deus, Ele é propício a nós pela pessoa de Jesus Cristo. Ele manda Jesus porque Ele quer dar a nós a possibilidade, a oportunidade de sermos salvos, transformados e abençoados. Ele se tornou propício a nós, pela obra da expiação de Cristo, porque expiar é nos lavar no sangue e apagar os nossos pecados. O que antes cobria, agora Jesus tira. O propiciatório, a tampa da arca da aliança, que tinha um querubim de um lado, o outro do outro, as asas cruzam, e agora tem essa parte da tampa de ouro, ali é o propiciatório, o lugar da comunhão. O lugar onde Deus vai falar. O lugar agora onde dá acesso. E é interessante quando em João, no capítulo 20, 14 por ali, quando Jesus, ele está no túmulo, no sepulcro, um anjo, o texto diz que um anjo está aos pés e outro está na cabeceira. E Jesus, o propiciatório, no meio. Se repete a figura da arca, só que agora é Jesus Cristo. Então ele é o nosso advogado, porque ele fez tudo isso por nós e ele tem direito de nos justificar diante do juiz. E só ele tem esse direito. Jesus para mim é tudo. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é nossa justiça. Ele é aquele que unicamente abriu a porta para que eu pudesse morar no céu. Ele é a porta. Ele é o pastor das ovelhas, o bom pastor. Ele é a mão que se estende e me ajuda a levantar todos os dias. Aleluia. Ele é aquele pelo qual não sabemos viver sem Ele mais. Porque nós conhecemos a pessoa mais doce que a nossa alma pudesse conhecer. A mais viva, a mais maravilhosa, a mais tocante, a mais especial. Nós achamos nele segurança, confiança, esperança. Jesus para mim é tudo. Eu fui rejeitado por causa dos meus pecados, por toda a existência. E ele veio por causa dos meus pecados, para me lavar deles e me fazer aceito, por toda a existência com Deus. Glória a Jesus, para sempre. Enquanto rejeitamos a Deus por meio de nossos pecados, Ele é aquele que está junto ao Pai. Enquanto somos injustos, Ele é o justo. Ele é também justo para nos perdoar e purificar de todo o pecado. Ele é aquele que permite que, se eu estiver nele, andando nele, com ele, nenhuma condenação há. A proposta, preste atenção por favor, a proposta do Evangelho é que, estando nele, eu alcance essas coisas. Fora dele, não. Por isso, João 3,36, quem tem o Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, já está condenado. Preste atenção, olhe para frente. Você escutou essa parte? Ter o Filho não é confessá-lo com a boca, é confessá-lo com uma vida nele. Quem confessa Jesus, o termo grego de confessar ali não é falar, é viver uma vida que revele que eu estou nele. Quando Abacuque fala, o meu justo viverá pela
A maioria esquece uma palavrinha importantinha que está ali, importantíssima. O meu justo viverá pela sua fé. E a palavra ali, se não me engano, é anular, no hebraico, quer dizer alguém que anda nele, revelando o que está com ele. Então, não é simplesmente dizer que eu confessei. Não, eu tenho que andar como ele andou, nós vamos ver isso. Crentes confiam naquilo. Vamos lá, o segundo tópico, qual que é? 1, 2, 3. Primeira de João 2:2. Crentes, aqui crentes, não é simplesmente a palavra que define alguém que crê, mas alguém que vive, porque o diabo também é crente. Eles creem que estremecem, mas isso não lhes faz salvos, porque eles não vivem a palavra. A diferença é viver a palavra, lutar todo dia. Eu costumo dizer, irmãos, se a gente se preocupar em cuidar da nossa vida e lutar todo dia para andar com Jesus, não vai sobrar tempo para a gente pensar mal de ninguém, nem olhar para a vida de ninguém. Porque vai precisar de arrumar muita coisa em nós. E nós temos que cuidar de estar fiel até a morte. É nosso dever. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Cuide, mas cuide com ali uma palavra de advertência. Olha, preste atenção, tome cuidado. Então, crentes, esses, confiam naquilo que Cristo fez. O justo Jesus Cristo é também a propiciação pelos nossos pecados. Foi o sangue de Jesus, vertido pelos nossos pecados, que tornou possível esta propiciação. Ele é a própria propiciação. Então, confio que Ele é suficiente para o meu pecado. Jesus pagou o preço total dos meus pecados. Eu vou ousar falar uma pequena heresia aqui, mas é só para você entender. A única coisa que o sangue de Jesus não cobre é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado de morte, pelos quais João diz que não devemos orar, e a insistência da prática voluntária do pecado sem mudança. Hebreus fala sobre essa questão. Esses três, quando a pessoa, vê se é Hebreus 10, 26, por favor, DCM. Quando a pessoa vive na prática do pecado e não muda, aí ó, porque se pecarmos voluntariamente, o que é voluntariamente? Se dispõe a, não corrige mais, não conserta mais. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, você já sabe que não deve, que não pode, que não é por aí, já não resta mais sacrifício pelos pecados, aí o sacrifício não vai funcionar mais. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, quando existe uma forma de pecado voluntário, queridos irmãos, o grande risco de se perder aí, sem que haja cura. Esse é um dos pecados que não tem perdão. Blasfêmia do Espírito Santo e os pecados que João fala, se for pecado de morte, por esse eu digo que não oro, porque agora acabou, não tem mais jeito. Como é que eu sei se eu pratiquei ou não esse pecado, pastor? Quantos estão aqui dentro da igreja? Você que está pela internet também.
Ninguém suporta a palavra depois que é desligado de Deus. Quando você viu lá aqueles evangelistas no Canadá pregando e eles pegando ele, batendo neles e prendendo eles, outros vão agressivamente, bate nas pessoas que estão falando desta palavra. Muitos daqueles são desviados de Deus, que foram cortados, não há para eles mais salvação, e eles odeiam tudo que se chama Deus, uma vez que eles amaram antes. É perigoso. Então, se você está aqui, nenhuma dessas coisas te atingiu. Ah, mas eu estou numa prática de um pecado voluntário aí, pastor. Então, corta hoje para que você não chegue ao ponto de ser desligado. Porque pecar voluntariamente, isso vai revelar uma ação até que. Ok? Depois passo o microfone para fazer uma pergunta. Entenderam, meus irmãos? Ou não? Mas Jesus é suficiente para o meu pecado. O termo propiciação é bastante ligado à ideia de tornar possível, fazer com que algo seja propício. No caso bíblico, propiciatório é o lugar onde os pecados eram expiados ou removidos. Irmã Luciene. Ou Eliane. A paz do Senhor, igreja. Ontem eu passei por uma pergunta mais ou menos tipo essa, pastor, no meu trabalho, uma colega falando, a gente até comentando, fazendo comentários sobre salvação, e ela me respondeu assim, que não tem como ninguém falar quem é que vai ser salvo, porque não tem como isso, porque ela não acredita que Deus vai salvar uns e não vai salvar outros. Eu respondi a ela da seguinte maneira: a palavra de Deus fala que primeiro a salvação está em confessar Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus como meu único e eterno Salvador. E ela falou, não, mas eu não acredito, não é dessa forma, desse jeito que está assim. Como responder, como falar para uma pessoa que questiona a gente dessa forma, pastor? Bom, se eu puder ser sincero, eu falei, não, você acredita, você está fugindo de uma verdade que não quer aceitar. Mas, nesse caso, eu poderia tentar outras formas, dependendo da pessoa. Mas, na verdade, quando a pessoa, eu não acredito igual a Bíblia fala, ela está fugindo de uma verdade que não quer aceitar. Então, é diferente. É igual o ateu dizer que não existe Deus, e a maioria deles diz que não existe Deus, porque o padrão de Deus vai querer que eles mudem. E eles não querem mudar. Mas a salvação, ela é condicionada a Jesus Cristo, por quê? Porque Ele é o Filho de Deus, que encarnou, que foi perfeito, que morreu na cruz, para nos resgatar de toda condenação. Sem Ele, todos estamos condenados. Com Ele, todos estamos salvos. Por quê? Porque Ele é o único que, sem pecado, tomou sobre si os nossos. O único que, sem pecado, foi para a cruz. Ele é a única proposta do Deus eterno. Preste atenção. Ele é a única proposta do Deus eterno para a salvação de um como nós. Sem Ele não há salvação, não porque Ele é exclusivista, não, porque ninguém fez o que só Ele faz. Entendeu? Nós somos, não é a minha religião que salva, não é eu ser evangélico. Tem muitos evangélicos que estão condenados, se não mudar de vida, vai para o inferno todo mundo. Mas Jesus Cristo é o Salvador. Quando eu abro o meu coração para Ele, com fé, para aceitá-lo, Ele me traz ao caminho que me leva ao céu. Enquanto eu não abro, não tenho consciência disso. Entendeu? Então, uma coisa é uma pessoa fugir da verdade porque, não, eu creio mais não sei o quê, porque a religião lá ensina que Jesus ama a todos, vai salvar todos. Que Deus ama a todos, vai salvar todos. O amor de Deus não é bobo não, irmãos. A gente vive rejeitando Deus nessa vida e quer morar no céu com Ele. Aí o outro lá dizendo que Deus vai salvar pela consciência. Quem for bom pela consciência, quem não for bom pela consciência. Só existe um Salvador.
Só se é salvo por meio daquele que morreu no nosso lugar. Não tem outro caminho senão pela cruz. Muitos morreram na cruz. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Parece que a obra parecia maior. Não, só que Pedro não tomou sobre si nem pecado de ninguém. E Pedro era uma pessoa que vivia em pecado até que encontrou Jesus e teve uma transformação em Jesus Cristo. Agora, sem pecado, Maria não foi assunta sem pecado. Maria foi virgem até o nascimento dos outros irmãos de Jesus. Está claro na Bíblia. Não adianta ficar inventando dogmas. Né? Por isso que eu sempre digo, essa igreja aqui não salva ninguém, e não salva mesmo. Pastor não salva ninguém, e não salva mesmo. É aliança com Jesus Cristo. Agora, o dia que você tem encontro com Jesus, você ama o pastor, você ama o seu líder, você ama a igreja, você faz parte de uma igreja de verdade. Amém? Se nós tivéssemos temor no coração, nossa vida, e eu digo em contextos gerais, nossa vida seria muito mais cheia, ungida e santa. Mas nós arrumamos doutrinas para nós. Então, se essa pessoa é muito sensível, fala, olha, não existe outra verdade. A Bíblia não é uma religião, a Bíblia é a palavra de Deus. Leia a Bíblia e respeite a palavra de Deus. Leia com temor e tremor. Deus vai te levar à verdade que você precisa. Interessante que antes de conhecer Deus, a gente fala, não tem jeito de ser igual a Bíblia está pedindo. Mas depois que você conhece, Deus te liberta e você vive a palavra. Porque tudo é pela graça. Através da morte de Cristo, Deus remove os pecados do seu povo, não apenas simbolicamente, como no ritual que era o da expiação, né? Levítico 16 e outros, mas em fato e realidade, limpando a consciência do homem e eliminando sua culpabilidade perante Deus. Jesus faz isso. Romanos 3, 25. Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, irmãos, Romanos de 1, 19 até 3, você vai ver Deus falando da condenação de todos, que não existe um culpado, que todos estão condenados, estão mortos, mas que existe um Salvador para isso. E Ele é o único que pode nos resgatar para a salvação. Conhecer essa verdade sem se entregar também não adianta. Ou viver uma vida piedosa sem se entregar a Jesus também não adianta. Por isso que o anjo vai aparecer para Cornélio, que nós pregamos aqui quinta-feira, o anjo vai aparecer para Cornélio no capítulo 10 de Atos, você vai lá chamar Pedro para ele falar o que vocês precisam ouvir. E Pedro é trazido, Pedro anuncia Jesus, e o Espírito cai sobre todos, e todos são cheios. Porque eles ouviram a palavra e receberam a palavra, a partir disso eles foram selados. Esse é o Evangelho. Nós anunciamos o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós anunciamos o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as palavras que Jesus nos falou. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? O crente honra a Deus não apenas no ato de buscar o seu perdão, mas também na disposição consequente e continuada de perceber-se perdoado. Essa disposição de andar, de estar, de compartilhar e etc. Tem pecados que você confessa a eles e Deus te perdoa. E está resolvido. Outros pecados, você feriu a igreja, você tem que tratar com a liderança. Tem pecados que a pessoa confessa, passou e ela se sente ligada no Espírito, ligada em Deus. Outros, a acusação constante, o embaraço, a casa não está bem, a vida não vai bem. Precisa tratar isso com a liderança, que seja honesta, que não seja fofoqueira, que não saia contando para os outros seu pecado. Precisa. Eu costumo dizer isso,
a maior atividade da liderança espiritual é tratar pecados. Pois esse é o maior mal das pessoas. O pecado praticante. Porque ele leva à separação eterna de Deus. Então, para que um líder, se o maior problema não é tratado? Preste bastante atenção nisso. Então, sabemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para remover toda a culpa de modo radical e completo. Só que a consciência que te acusa do pecado não resolvido, vai tratar com alguém, vai tratar com a liderança. Pede, é porque a gente não fala para ninguém. E também fica ruim pedir para alguém se manifestar. Mas quantas pessoas chegaram, trataram isso e saíram aliviadas sem peso e carga nenhuma, ao terem confessado e abandonado. Então, é um alívio de carga. E é uma bênção, porque a pessoa passa a ser produtiva a partir daí. Então, o pecado é suficiente. Jesus morreu e a morte dele, o sangue dele é suficiente para o meu pecado, me lavar, me limpar de todo o pecado. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. O todo do grego é 100%, todo o pecado. Também é suficiente para o pecado do mundo. Está olhando aí na sua revista? Então, o versículo 2 de 1 João 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Os calvinistas dizem que o mundo que Deus amou é o mundo dos salvos. E aí eu não consigo ver isso. Porque aí Deus escolheu uns para o inferno, outros para o céu. E isso aí é um absurdo para o meu pensamento teológico. Agora, Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou o seu Filho. E depois disso, ele anuncia no mundo inteiro que existe um Salvador. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E por que temos que pregar o Evangelho em todo o mundo? Porque a proposta é salvação para todos, e só será salvo quem confessar esse caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo. Vocês entendem? Então, irmãos, nós temos que entender que Deus nos ama, nos salvou e ama o nosso vizinho. E ama o patrão que temos, a patroa que temos. Ah, mas eles são enjoados demais, e você não era? Ah, mas eles têm uns pecados horrendos, você se lembra dos seus? Ah, mas aquela pessoa, ela é um drogado, e você esqueceu de onde Deus te tirou. Deus me ama, Deus te ama, e Deus ama os perdidos. Deus ama os perdidos. Deus ama os perdidos. Deus ama seu esposo que ainda não aceitou Jesus. Deus ama a sua esposa que ainda não aceitou. Deus ama os seus filhos que ainda não aceitaram, seus pais. Deus ama seu patrão, sua patroa. Deus ama Lula. Ah, eu acho que não tem, sim. Tem coisa que a gente fez que é pior. E Deus nos ama. Todo homem não vale nada sem Deus, e todo homem em Deus é maravilhoso. Toda mulher não vale nada sem Deus, e toda mulher em Deus é maravilhosa. Toda pessoa que a gente não gosta dela é porque a gente não gosta das atitudes. Mas Deus ama, e Deus tem o poder de fazer nascido de novo. Se a igreja soubesse isso com muito carinho e atenção, nós oraríamos mais para os perdidos. Então, ele é suficiente para o pecado do mundo todo. Lá na cruz, ele tomou sobre si todo o pecado, desde Adão até a última pessoa que vai existir na terra. Ele é suficientemente salvador de todos. Amém? Não existe pecado que a pessoa sem conhecer Deus tenha praticado que não haja perdão.
Tem gente que blasfema antes de conhecer a Deus, e isso é outra coisa. Porque Deus salva, Deus liberta, e não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Agora, nós conhecemos a Deus. É diferente. Alguém pode xingar o seu Deus, falar um punhado de coisa, mas para ele está falando algo que daqui um pouco Deus transforma essa pessoa e lava. Agora põe um crente falar isso. Blasfêmia. É coisa consciente. Está gostando? Por isso que Deus mandou, nos desafiando a ir ao mundo inteiro e fazer missões. Uma igreja verdadeira só é de fato verdadeira porque faz missões. Não, mas todo mundo ali é santo, mas faz missões. Agora tem gente que não é igreja verdadeira e faz missões e ganha gente. Tem seitas aí no mundo que estão crescendo mais do que nós. Agora, se somos salvos e convertidos de verdade, nascidos de novo, nosso desejo é fazer missões. Se você é salvo, seu desejo é ganhar almas. Se você não tem desejo de ganhar almas, fica preocupado. Não, é porque a minha religião o quê, irmão? Eu estou servindo a Deus. A palavra religião vem de religare, que Agostinho usa pela primeira vez, quer dizer, tornar a ser ligado em Deus. Verdadeiro homem e mulher, crente, é o que está ligado em Deus, ligado em Cristo Jesus. Se estamos ligados nele, somos funcionais. Somos pessoas que exercemos um ministério, seja consagrado ou não. Nós temos um ministério. E o principal ministério da igreja é servir. Amém? Nós somos evangélicos alcançados pelo Evangelho e pregamos o Evangelho. Entendido? Alguma dúvida se Deus amou o mundo inteiro ou não? Ou uma das coisas que combate essas questões. Se Deus escolhe uns para os céus e outros para o inferno, quem teria que ser julgado no juízo final? Deus ou as pessoas? Teria que ser Deus. Porque a pessoa chega lá, o Trifeno Trifoso da Silva, no juízo final. Falou, por que você está aqui? Foi porque Deus me mandou. Mas e aí? Uai, Deus te mandou. Uai, Deus, vem cá. Deus, por que você mandou? Não fui com a cara dele. Se tivesse alguém para Deus não ir com a cara, primeiro era a minha, irmão. Mas Deus amou o mundo. Por isso, quem vai ser julgado no juízo final? As pessoas. Por que as pessoas? Porque elas tiveram a oportunidade de tomar decisões. E serão julgadas pelas decisões que tomaram. A própria igreja será julgada. Uns vão receber galardões, coroas, outros vão ser salvos como pelo fogo. Algo aconteceu, fez nada, foi para o hospital, estava lá morrendo, na última hora aceitou Jesus. Reconheceu que tinha errado, que estava desviado, que aí voltou. Se Deus deu a oportunidade. Aí, mas outros fizeram. Se envolveram, foram frutíferos, produziram mais fruta ainda, e Deus vai chamar, Jesus vai chamar diante de todos, e reconhecer o serviço da pessoa dedicada. Isso não vai nos envaidecer, não vai nos exaltar, mas nos vai fazer mais humildes ainda no julgamento. Creio que pessoas vão passar vergonha no julgamento ainda. Porque muitos terão feito e nada feito essa pessoa. Mas quando entrarmos na terra santa, na cidade santa, perdão, com certeza tudo haverá passado, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá angústia, tristeza, nem morte. Faça alguma coisa enquanto é tempo. Imagina, eu, pastor, ali, que agora tem que ser só agora servo, pastor foi algo de servir,
E aí o Jean passa na minha frente e recebe 4 coroas e o pastor aqui 1. Não é uma vergonha? Não que o Jean não mereça as 4, que ele tenha 5. Mas eu, pastor, 1. O que eu andei fazendo? Amém? Entendem isso? O perdão de Deus é para todos. Não existe pecado que Deus não perdoe para alguém arrependido. Crentes fazem. Fala igual a igreja que quer subir para o céu. Vai, 1, 2, 3. Vira para o seu irmão e a primeira pergunta da noite sua para o seu irmão. Você é crente? Agora pergunta de novo. Você faz o que Jesus manda? Você faz o que Jesus manda? Faz ou não faz? Põe lá, Gálatas 5:16. Vamos lá? Gálatas 5:16, abra sua Bíblia, depois da segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que ele está dizendo aqui? Ande em espírito, volta aí, e você não vai conseguir cumprir o desejo da sua carne. Se eu andar em espírito, eu tenho uma graça. E o meu desejo não é atender a carne, mas atender o espírito. Porque existe uma briga, 17. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Quem é que quer alguma coisa? Então, a carne, ela deseja as coisas da carne. E o espírito, as coisas do espírito. Quais são? Vamos lá. 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Aqui é um resumo de algumas obras da carne. O que a carne quer? O que a carne deseja? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então a lista é vasta, grande, acerca das quais de antemão vos declaro, também já antes vos disse, como também antes vos disse, que os que cometem tais coisas não... É uma afirmação do pastor ou da Bíblia? O que é não herdar o reino de Deus? Então, o que a carne deseja? Essas coisas. A vaidade, a idolatria. Apocalipse 21:8 vai falar 7:8 da mentira, dos amantes da mentira. 1 aos Coríntios 10:6 vai falar dos beberrões, dos efeminados. Então, a Bíblia tem uma relação. Romanos 1:19, ali no versículo 30, 31, vai falar de tantas coisas de ruim nas pessoas. Quem pratica essas obras não entra. E o texto está dizendo que se a carne predomina, essas obras vão predominar. Agora, e se for o Espírito? Aí vem 22, mas o fruto do Espírito, o que o Espírito produz? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
Fé, mansidão, temperança. Volte aí. Por quê? Amor, gozo e paz Deus nos dá. Longanimidade, benignidade e bondade eu faço. Fé, mansidão, isso eu devo ter em mim. Fé, mansidão e temperança é uma ação. Eu tenho que ter fé, eu tenho que exercer. Eu tenho que ser manso com os que ragem, tenho que ter domínio. Essa temperança. Então tem coisa que eu recebo de Deus, outras coisas estão na minha alma, outra coisa é um esforçar. A palavra domínio próprio, krateia, é aquele que domina o seu poder. Eu tenho poder de reagir, eu tenho poder de correr, eu tenho poder de ir lá, eu tenho poder de pegar um pedaço de pau, mas eu domino o meu poder de reagir. E eu deixo o poder do Espírito agir na minha vida. Tem que ser benigno. Alguém me atingiu. Eu tenho que ser benigno, longânimo com os erros, com as pessoas. E isso é uma atitude nossa de esforço. E aí o Espírito que está em nós produz. Quando você escolhe exaltar Jesus, o Espírito Santo te ajuda. Quando você escolhe abandonar Jesus, a carne te ajuda. Então aquele que eu fortaleço é o que vai prevalecer. Então os crentes fazem o que Cristo manda. O que Cristo manda com estas passagens que nós citamos? Que eu imite a Ele, porque Ele viveu isso tudo. Por isso que o texto diz de 3 a 6, leia aí no seu 1 de João 3 a 6. Nisto sabemos que o conhecemos. Olha como que ele vai colocando, é tão maravilhoso ler João, ler essas cartas, ler o Evangelho de João. Nisto sabemos que o conhecemos. Quando é que eu sei que eu conheço a Ele? Se eu guardar os mandamentos. Que são esses mandamentos? Não, 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 não. Não tenha julgo desigual. Não vos mordeis uns aos outros. Não mentirás, não matarás, não roubarás. Não levantará falso testemunho. Um punhado de nãos. Que mais? Os imperativos. Orai sem cessar. Andai na luz, como filhos da luz. Orai uns pelos outros. Perdoai uns aos outros. Amai uns aos outros. Admoestai uns aos outros. Mandamentos de pureza. Andai. A nossa conduta de vida tem que ser de tal maneira que glorifique a Ele, guardando os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, já caiu num pecado, é mentiroso. Porque quem guarda é que conhece. Vocês vão conhecer os meus discípulos, quando você vê os meus discípulos amando uns aos outros. Vocês vão conhecer os meus discípulos quando vocês guardam os meus mandamentos. E aí vai. Amém? E aí ele diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, versículo 5. Cadê os crentes, irmão? Mas qualquer que guarda a sua palavra, aperfeiçoará. E é nisso que conhecemos que estamos nele. Olha ele aprimorando aqui o estar nele. Quando a gente é muito vingativo, a gente quer o resultado ruim do outro, a gente está num lugar só para explorar o lugar, não tem amor aí.
Quando existe amor, preste atenção. O amor de Deus, não é o meu, está nele, verdadeiramente. O amor de Deus é um amor de doar-se, dar-se. Então eu chego num lugar, quando eu conheço Deus, eu não chego para receber, eu chego para dar. Você consegue entender isso ou não? Poderia ter dado glória a Deus se conhecesse realmente o que estou dizendo. Quando Jesus, eu estou falando com educação, amém? Por favor, para de me julgar, porque eu fico meio oprimido com esse julgamento. Quando Jesus nos salvou, a gente entrava na igreja pensando no que poderia fazer. Ou não era? Aí falava assim, nós vamos fazer um bolo. Aí eu quero dar alguma coisa. E não podia. Não tinha condição. Quantas vezes nós fizemos coisas sem condição? Não estou dizendo que você tem que fazer nada sem condição. Eu estou falando da nossa disposição de dar quando Deus nos converteu. Aí fala assim, tem um irmão no meio de nós que ele está precisando de nossa ajuda. Meu Deus, você não tinha, você ia arrumar alguém que tinha para dar para o irmão. Porque o amor de Deus é doador. Deus amou de tal maneira que deu seu filho. Ele deu a coisa mais preciosa do céu, quando Ele amou. Será que estamos amando? Que tipo de amor é esse que está em nós? Precisamos pensar a respeito disso. Mas aí ele não para por aqui. João tem esse João aqui é o discípulo que reclinou a cabeça nos ombros de Jesus. Ele sabe o que está falando. Além de ser ungido e tomado pelo Espírito, ele é alguém que viveu. O mais próximo de todos os discípulos de Jesus é este, João. Aí ele diz assim, aquele que diz que está nele, olha, ele está falando só de estar nele, de permanecer nele, o negócio aqui é com Jesus. Aí ele diz, aquele que diz que está nele, vai, leia aí na Bíblia, por favor, aquele que diz que está nele, meu Deus do céu, como que é andar como Jesus andou? Meu Deus, olhar para a vida de Jesus é chorar e sorrir. Porque foi terrivelmente maravilhoso. Ele era tão bom que a terra não suportou ele. Ele era tão perfeito que a terra não aceitou ele. Ele era tão especial que não tinha lugar para ele na terra. E a Bíblia nos convida a andar como ele. Sabe por que a igreja não foi arrebatada ainda? Porque ainda não aprendeu isso. Andar como ele andou. Olhar para cada um dos rostinhos que a gente conhece e os que não conhecemos e aprender a amar. E essa palavra aprender a amar, ela é dolorosa. Porque, na verdade, não tínhamos que aprender, tínhamos que amar, porque o amor dele está em nós. Então, olhar para o rosto de cada um. Tem uns que a gente olha, né? Olhar para João e amar João é bom demais, é facinho demais. Eita, João, vem cá, me dá um abraço. Lembra do João Batista? É facinho de amar o João, né? Ele chega, aquele jeitinho e tal. Aí chegou para o lado de Pedro. Pedro já é mais carrancudo, né? Pedro. Quando tu te converter, ajuda os teus irmãos. Aí chega para o lado de Judas, aí empacou tudo. Porque o Judas é o bonzinho traidor. Judas é o que beija traindo. Misericórdia. Judas beija traindo. Esses que beijam traindo é muito difícil, é muito. Mas Jesus chama ele de amigo. Porque Jesus era amigo, né?
e Jesus sempre vai ser amigo. Só que Judas rejeita isso. Ele vai ser condenado pelas suas próprias atitudes e decisões. Mas nós temos que andar como Jesus andou. Ah, mas o João fez isso, o Davi fez isso, o fulano, Paulo fez não sei o quê, o João Marcos mais não sei o quê. Mas e Jesus? O que ele fez? Porque nós somos convidados a imitar Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra quer dizer, na verdade enquanto eu imitar Jesus, imitem a mim. Se eu parar de imitar, não imitem a mim mais. Por quê? Porque nós temos alguém para imitar, Jesus Cristo. Jesus falaria as palavras que você fala? Não é uma acusação, irmãos. Se você fala as palavras corretas, então Jesus falaria. Jesus falaria as palavras que você fala. Jesus falaria as palavras que saem da sua boca quando você está nervoso. Jesus faria o que você faz no seu contexto de vida. Jesus mandaria essas fotos. Jesus teria esse tipo de Facebook, de Instagram. Jesus teria esses tipos de pensamentos que vêm na sua cabeça? Se forem bons, teria. Jesus teria esse comportamento cristão que você tem com a igreja, com os cultos da igreja? Me responda, igreja, Jesus seria fiel dizimista e ofertante? Como que Jesus ensaiaria sendo parte do grupo de louvor? Como que Jesus cantaria sendo parte do grupo, integrante do grupo de louvor? Como que Jesus pregaria sendo o pastor da igreja? Ensinaria sendo o pastor da igreja? Como que Jesus moraria na casa que você mora? E seria o pastor, porque você é pastor da casa também. Seria o esposo que você é? A esposa? Como seriam as vestes de Jesus? A linguagem de Jesus? Como seria a linguagem? O padrão de vida santa não é um preço pago para comprar a salvação, é claro. E nem mesmo um complemento para isso, já que Jesus é suficiente e nada está faltando em sua obra propiciatória, redentora. Do outro lado, essa vida santa é um resultado obrigatório da natureza da obra de Cristo na vida do crente. Guardar os mandamentos de Cristo é o sinal evidente que acompanha todo crente verdadeiro. É o fruto que se espera como resultado da semente do Evangelho que nasceu em nosso coração. Então, as obras salvam? Não. Mas os salvos têm obras. O que que revela um salvo? As obras. Nós seremos julgados naquele dia, enquanto igreja, pelas... Então, não é julgado para ser salvo pelas obras, mas julgado pelas obras porque o salvo as pratica. Efésios 2, de 8 a 10, é claro e evidente o que nós estamos falando aqui. Põe aí, Efésios 2, 8 a 10. Então, irmãos, quando eu conheço um crente verdadeiro, um cristão, um autêntico, quando eu olho para as obras e vejo Jesus nelas. Vejo o cristão, o evangelho nelas. Porque, versículo 8 de Efésios 2, porque pela graça sois salvos, por meio da... Então tem que ter uma resposta, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, então tá bom demais. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então tá maravilhoso. Mas aí tem outra coisa. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo para
as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, por isso que eu acho esquisito alguém que anda em Cristo ouvindo música secular. Você acha que Jesus ouviria música secular? Vai, seja honesto. Aí eu acho, pastor, para mim Jesus ia ser modernão. Modernão. Você acha que Jesus, podendo ouvir uma música que exalta o Pai, escolheria outra coisa, se ele veio para fazer a vontade do Pai? O problema nosso são as misturas, e aí a nossa fé se mistura. O grande problema de Israel entrando na terra, que mana leite e mel, o grande problema foi começar a fazer o que se praticava na terra. E Deus dizendo, eu não entendo isso. Juízes 2, de 1 a 11. Eu não entendo isso, por que vocês fizeram isso? Eu não sou o Deus de vocês. Vocês estão pegando os costumes das nações. A igreja vai se esfriando, pegando os costumes dos outros. Quando Deus nos resgatou do mundo, Ele nos resgatou de todo esse tipo de vida para nos dar a cultura do céu. Se você quer viver abundantemente em Cristo, entre para a cultura do céu. O céu tem uma cultura para nós. Qual que é a cultura do céu? Lá no céu vai ouvir que tipo de música? Vamos lá. Porque a cultura, se eu trouxer a cultura dos Estados Unidos para cá, o que eu estou fazendo? Aculturando-me com aquilo que se faz nos Estados Unidos. Sim ou não? Então vamos trazer a cultura do céu para cá? Lá no céu ouve que tipo de música? Salomão do reggae. Para quebrada, para quebrada, para quebrada, porque Jesus me arranca da quebrada. Jesus é pesadão, batedão. Lá no céu vai passar esse tipo de música? Você acha que vai? Jesus é bom, é bom, é bom. Não passa esse tipo de música por aí, falando que é cristã? Lá no céu tem esse tipo de cultura? Você acha que tem? Porque eu me recuso a pensar que tem. Alguém já sonhou ouvindo hinos no céu? Era rock? Pauleira? Era o quê? Irmãos, os irmãos que sonharam e que levantaram as mãos, vão tudo concordar comigo, tenho plena certeza, se o sonho foi de Deus. É uma sinfonia de adoração que faz a alma da gente saltar. E ela não salta assim, não, ela salta no slow. Mexe a alma. Aí a gente suja os ouvidos e diz que é cultura do céu. Lá no céu vai ter mini saia. Imagina, os anjos de mini saia. Dá até uma dor no coração. A cultura do céu. Viva a cultura do céu. Traga a cultura do céu. Ame como o céu ama, ande como o céu andaria, faça algo. É claro que a cultura do céu não tem nada exagerado. A cultura do céu é tudo moderado, equilibrado, perfeito. Aquele que se diz crente e vive em pecado é semelhante a um produto de marca falsificada. Ei, mas tem, hein? Tem umas lojas ardidas. Nike. É Nike, não. Nike. Aí você compra, ardido. 2 dias o tênis está torto. A camisa entorta. A etiqueta sai, você vê um negocinho embaixo. Tudo falso. Seja verdadeiro. Diga comigo, toda marca falsa é cheia de coisas falsas. Agora diga, todo crente verdadeiro tem a marca verdadeira.
o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem para nós, forma Cristo em nós e nos convence de tudo que essa palavra quer para um cristão. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Enfim, somos joios ou somos trigo? Não vai ter separação até o arrebatamento. Mas dá para a gente tomar decisões e joios podem ser transformados em trigo durante essa caminhada. Porque Jesus salva. Quando o crente obedece os mandamentos de Cristo, ele demonstra, está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Quando o crente obedece aos mandamentos de Cristo, ele demonstra de forma exuberante os feitos de Deus em sua vida. Na linguagem bíblica, o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Esse crente é o bom perfume de Cristo, embaixador de Deus, como se Deus falasse por intermédio dele. A evidência mais clara que o mundo pode ver como demonstração do poder do Evangelho é a maneira santa e justa como você e eu vivemos. Nós somos as cartas vivas para o mundo. Repitam, 1, 2, 3. Nós somos as cartas vivas para o mundo. Agora individualiza, 1, 2, 3. Eu sou a carta viva para o mundo. Isso pesa ou isso te alegra? Crente que é crente de verdade, permanece em Cristo. Cristo está junto ao Pai e o crente tem de andar como ele andou. Daí o texto bíblico dizer que a mensagem que ouvimos e anunciamos é para que mantenhamos comunhão com seu povo, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Enquanto nossos pecados nos afastam de Deus, o fato de estarmos em Cristo nos aproxima de Deus, derrubando a parede da inimizade e permitindo uma vida de comunhão com Deus. E aí, queridos, devemos nos alegrar nisso. Devemos nos alegrar por sermos de Cristo, por estarmos em Cristo, por andarmos como Cristo e por vivermos uma vida que exalta Jesus Cristo. Se alguém olhar para você, escute. Se alguém olhar para você e para mim e conhecer nossos pensamentos e ver nossa vida, verá um cristão? Preste atenção. Às vezes as pessoas que mais precisam ouvir, a mente está lá no Equador. Pastor, eu estou me sentindo acusado, e eu estou me sentindo informado, e eu posso ser liberto se eu aceitar o que Deus está falando comigo. Se as nossas vidas estivessem expostas, e começasse a passar no telão, a minha vida na minha casa, com meu esposo, com a minha esposa, a minha vida com os meus filhos, a minha vida, escute isso aqui, por favor. A minha vida, quando eu estou com os meus colegas, o que sai da minha boca, o que eu aceito conversar e brincar a respeito de, o que passaria aqui? Eu sei de uma coisa, se passa aqui o que nós teríamos vergonha, você não está andando como Cristo andou. E é possível que não esteja salvo, hein? Mas se passa aqui o que agrada a Deus, mesmo com defeitos e problemas, estamos juntos na comunhão do seu Filho Jesus. A partir de hoje, lutemos para viver uma vida que ela é o reflexo da cultura do céu. Vamos viver a cultura do céu.
Cada um com seu jeitinho de ser. Um com cara fechada, outro com cara aberta, outro com um semblante mais amistoso, outro com um semblante mais de Pedro, outro mais de Apolo, outro mais de Paulo, mas todos em Cristo. Todos em Cristo, por causa de Cristo. O carrancudo, se for chamado a atenção, se humilha. O alegre, se for chamado, o espontâneo, se for chamado a atenção, se humilha. Porque o importante não é quem eu sou, mas as minhas atitudes diante daquele que é. Quando as coisas apertam para mim. Que sejamos salvos, possamos morar no céu. Nos alegremos na salvação do Senhor. Eu era morto, mas Ele me fez reviver. Oh, glória a Deus para sempre. Só aquele que sabe quem Cristo é, que conhece suas obras e aprendeu a viver em obediência à sua santa palavra, pode entender a dimensão extraordinária do Evangelho. Levantemos as mãos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome precioso de Jesus, obrigado por esta lição tão especial e maravilhosa. Características do crente verdadeiro. Pai, perdoa-me onde eu estiver errando, em nome de Jesus. Perdoa os meus irmãos, perdoa as nossas vidas. Pai, nos ajuda a culturarmos-nos com os céus. Traga a nós a cultura dos céus, a cultura da palavra. Meu Deus, nos ajude levantados, continuar, perseverar até que Cristo volte. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos lava no sangue remidor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Arranca de nós a ignorância, a arrogância, a estupidez, os males, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. E nos renova no novo homem. E nos fortalece na graça bendita do Senhor, nos revista de toda a armadura e nos faça praticantes da palavra, alicerçados na rocha. Se como a igreja, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus e dizemos: vem, Senhor, aviva-nos, começa em mim, é a nossa oração em nome de Jesus. E quem ora com esta fé, também com estas palavras concordando, digam glória a Jesus Cristo.